Oi, pessoal, tudo bem? Bom, mais uma história aqui no Conte a Sua História. Se você quer contar essa história aqui, quer receber mensagens para o seu coração ficar quentinho, quer receber conselhos, mande a sua história aí pra gente, ó, sua história sem cortes, @gmail.com. Hoje eu vou contar a história de duas garotas, a Salete e a Suzana. A Salete e a Suzana, elas nasceram num lar totalmente desequilibrado, disfuncional, né? A mãe da Salete, o pai da Salete, eles brigavam muito e o pai da Salete, ele bebia demais, mas ele bebia muito mesmo. Então chegou uma hora que a mãe da Salete, da Suzana, ela resolveu que ela não queria mais aquilo para ela. Ela resolveu que ela queria se separar, ela não queria mais estar com aquela pessoa que bebia muito, que batia nela, né? E então ela saiu daquele relacionamento. Elas conseguiram, através do trabalho da mãe, né? A mãe trabalhava como diarista, e elas conseguiram alugar um quartinho, né? E elas colocaram ali no quartinho um fogão, né? O básico do básico mesmo. Um fogão, um colchãozinho ali no chão, né? Para que as duas pudessem dormir e a mãe de Salete tinha um outro colchãozinho só para ela, né? Então essa mãe, ela saía todos os dias para trabalhar, para poder trazer o sustento para casa. Salete e Suzana, elas tinham aí os seus 8, 9 anos, vamos dizer assim. E essa mãe passou mais ou menos aí uns 3 anos que ela já estava separada, ela conheceu uma pessoa, né? E quando ela conheceu essa pessoa, por ser uma pessoa solteira, que não tinha filhos, né? Essa pessoa falou para ela assim: olha, eu não quero as suas filhas aqui. Se você quiser estar comigo, né? eh, Você tem que dar um jeito nessas crianças. Bom, gente, minha opinião, né? Eu, quando o cara falasse isso, eu já falava assim: olha, pode pegar a sua malinha e sair, né? Porque eu acho que filho é filho e é para sempre. A questão do filho é uma questão muito importante na vida da mãe e do próprio filho também, né? Só que não. Essa mãe pegou Salete, pegou Suzana e levou para a casa dos avós. E, vez ou outra, ela aparecia lá para dar uma olhada na Salete, dar uma olhada na Suzana, tal, né? E ela sempre dava um dinheiro para a mãe, né? No caso, a avó das crianças, para que ela pudesse estar ali comprando uma roupa, um calçado, as meninas iam para a escola, enfim. O tempo foi passando, Salete foi crescendo, Suzana foi crescendo, né? E eu acredito que quando você tem essa ausência da mãe, a avó não substitui o papel da mãe de forma alguma, porque a avó vai ser sempre vó. Então a Salete, que era mais velha, ela sentia esse vazio, né? Ela ficava dentro do coração dela, sentindo essa rejeição, a rejeição da mãe, né? O porquê que a mãe tinha feito isso, o porquê que a mãe tinha deixado ela com a avó, enfim. E isso nunca foi uma coisa muito resolvida dentro dela, né, nessa fase, enquanto criança e enquanto adolescente. Porém, o tempo foi passando, a Suzana foi crescendo, a Salete também, né? E as duas sempre muito unidas, mas sempre muito unidas mesmo. E sempre se questionando, né? Porque elas não tinham condições naquela época de estar fazendo aí uma terapia, estar se consultando com um psicólogo para pegar aí, assim, uma ajuda profissional mesmo, né? E a mãe, vez ou outra, né, aparecia. A Salete e a Suzana entraram na vida adulta, né? Elas começaram a trabalhar, né? E ambas conseguiram bons empregos, porque elas estudavam muito. A avó sempre falava para elas: olha, uma coisa que o mundo não vai tirar de vocês é o estudo que vocês vão ter. Então as duas meninas realmente se dedicaram, mas se dedicaram mesmo, né? E o tempo passou, Salete e Suzana se casaram, as duas muito amigas, as duas tiveram filhos na mesma época, né? E com o
passar do tempo, a Salete, ela percebeu que a Susana, ela estava assim muito calada, mas muito calada, muito triste. E ela quis saber com o irmão o que estava acontecendo, né? O porquê que ela estava daquele jeito, né? Que se ela estava com depressão, se ela estava passando por algum momento, né? Ou se ela estava tendo algum problema familiar, né? As duas casadas, né? De repente ela poderia estar tendo um problema com o marido, um problema, sei lá, com alguma coisa relacionada à vida dela com o casal. Aí foi quando ela resolveu se abrir e contar para a irmã o que estava acontecendo. E, infelizmente, a irmã da Salete, a Susana, ela descobriu que ela estava com um câncer no útero. Foi um choque para as duas, foi um choque, um choque. Então a Salete ficou ali muito triste, ela apoiou a irmã, e aí começou aquela coisa toda, né, de quimioterapia, radioterapia, medicação, né. Eu já tive uma pessoa na minha família, uma não, várias pessoas na minha família que tiveram câncer, e realmente, gente, o câncer, ele adoece a pessoa e adoece as pessoas que estão ao redor, né. E aí, a nossa amiga, ela fazendo a quimioterapia, fazendo a rádio, né, tendo aí o apoio da Salete, né, para ajudar a cuidar, né, da filhinha dela, que ela já tinha uma filha. Elas muito unidas, né, e muito assim, como que eu posso dizer, cúmplices, né, cúmplices seria a palavra, né. Só que, infelizmente, nem com todo o tratamento, nem com tudo, a nossa amiga Susana resistiu. Então, a Salete perdeu aquela que era sua companheira de vida, sua irmã, seu amor, aquela que passou muitas coisas juntas, né? E a Salete entrou em depressão. Ela entrou numa depressão assim profunda, que ela não conseguia sair daquela depressão, né? A cada dia que passava, parece que ela estava mais assim no fundo do poço, né? E quando eu digo que a história é de superação, é porque assim, quando você está no fundo do poço e você não vê mais a luz em nenhum momento lá no fim, realmente é porque tudo está se acabando, né? A nossa amiga Salete, em um momento da vida dela, ela estava indo para um determinado local e ela parou num semáforo. Ela estava dirigindo o seu automóvel, ela parou no semáforo e ela viu uma criança de uns 7 anos, mais ou menos. E essa criança estava vendendo balas, né? Então a criança chegou ali, ofereceu as balas para ela, né? E ela falou: "Ai, não, não quero, tô sem dinheiro". Então essa criança disse para ela assim: "Ai, moça, por favor, me ajuda. É que eu vendo balas para ajudar a minha mãe, porque a minha mãe está muito doente". E naquele momento, parece que um botãozinho girou dentro da Salete. Parece que alguma coisa mudou ali dentro dela, que ela sentiu assim uma verdade tão grande na palavra daquela criança que ela resolveu ajudar. Ela resolveu ajudar e ela foi para casa pensando: nossa, poderia ser a minha sobrinha, né? Poderia ser a minha filha que estivesse ali naquele semáforo, né? Naquele farol, vendendo balas para ajudar a mãe. E aquilo foi incomodando tanto o coração dela, foi incomodando tanto o coração dela, que ela resolveu passar por ali todos os dias. Então, todas as vezes que ela tinha alguma coisa para fazer, ela fazia questão de passar por aquele lugar para ver se aquela criança estava ali. Até que um dia ela resolveu passar assim com bastante tempo, porque ela queria pegar aquela criança e levar aquela criança até a casa para ver se realmente aquilo que a criança falava estava acontecendo. Então ela foi.
o menininho já estava acostumado, né, que ela sempre parava, ela sempre pegava uma bala. Só que naquele dia ela procurou uma forma de estacionar o carro dela e ao invés de passar, ela foi andando para ver se o menininho estava ali. E aí ela encontrou ele, conversou com ele, falou para ele: olha, eu quero muito te ajudar. Só que para mim te ajudar, eu preciso conhecer a sua história. Lembrando ali que essa Leti, ela estava passando por aquele momento de depressão, gente. A depressão não saía dela. E aquela chavinha que ligou dentro dela foi aquela chave para talvez ela superar essa depressão, pra, talvez ela superar aquele momento de perda que ela teve da Suzana. Então ela foi lá, conversou com ele, e ele falou assim: não, tudo bem, vamos sim, né? Então ela pegou o carro dela, né, se dirigiu até o carro dela e pegou aquele menininho e ele foi explicando, né? Ele não sabia muito bem como chegar de carro, então ele falou assim: olha, se você seguir aquele ônibus ele vai parar num ponto que aí depois eu sei chegar na minha casa. Então foi isso que ela fez. Ela esperou aquele ônibus X que o garotinho havia falado passar, e aí ela foi seguindo aquele ônibus. Aí quando chegou num determinado local, óbvio, né, o menininho sabia chegar na casa dele, né, naquele lugar, né? Porque às vezes a criança, ela sabe chegar, até mesmo o adulto, né? Ai, como que faz para chegar em tal lugar? Eu sei chegar de ônibus, eu sei chegar a pé, mas eu não sei chegar de carro ou de um carro de aplicativo, né? O carro de aplicativo, se eu der o endereço, ele vai saber. Mas se fosse para explicar, talvez a pessoa não soubesse. E, gente, ela chegou lá e a cena na qual ela se deparou, ela ficou assim, em choque. Era uma casinha muito pequenininha, uma casinha muito simples. E era só ele e a mãe, somente ele e a mãe, né? E realmente a mãe estava muito doente. Aí a Salete foi conversar com essa mãe, né? Essa mãe, vamos dar um nome para ela, né? Juliana. Aí ela começou a conversar com a Juliana, que era uma moça muito jovem, na casa dos seus 30 anos. E tô emocionada já, mas é uma história, assim, pra gente repensar, né? Que a depressão, ela vem, ela leva você pro fundo do poço, e às vezes algo que acontece na sua vida te tira daquela depressão, porque você ocupou a sua cabeça, né? Que nem no caso da Salete, por exemplo, ela tinha sobrinha que ela podia ver, que ela podia relembrar os momentos, que ela podia amar. Só que essa sobrinha tem um pai, tem uma vovó, tem um tio, uma tia muito presente, né? E acabou, né, que o cunhado, ele acabou saindo dali do bairro, ele foi morar com a mãe dele, porque aí ele teria o auxílio, né, da vovó para ajudar a cuidar dessa sobrinha. E mesmo ela tendo filho, a Salete, assim, quando você perde um irmão, você perde o chão, né? Quando você é muito apegado àquele irmão, você perde o chão. Mas voltando lá naquela casinha muito simples, né? A Juliana, conversando com a Salete, ela falou assim que ela estava com um problema muito grave e esse problema era o mesmo problema que a irmã teve. Olha que coincidência, gente. Que coincidência. A Juliana tem o mesmo problema que a Suzana tinha. A Salete ali, ela caiu assim, ela veio aquele gatilho enorme e enfim, uma situação muito delicada. E o marido da Salete, ele é uma pessoa muito bem sucedida, graças a Deus, né? Ela casou aí com uma pessoa, né, que tem aí uma microempresa, né? E ela tem uma situação de vida bem estabilizada. Naquele momento, ela ligou para o marido. E como ela já sempre comentava desse garotinho, o marido já estava meio que sabendo ali alguma coisa do garotinho, né? E foi onde a Salete decidiu levar a Juliana para casa dela e cuidar da Juliana como ela merecia. E a partir do momento que ela começou a cuidar ali da Juliana, a partir do momento que ela começou a dedicar aquele tempo para a Juliana,
foi onde ela começou a superar a perda da Suzana, porque ela queria fazer alguma coisa, ela queria, de uma certa forma, agir ajudando outras pessoas que passam por esse tipo de problema ou por outros problemas. Então, ela começou a acompanhar a Juliana no médico, a Juliana fazia químio, a Juliana fazia rádio, né? Ela começou a fazer, assim, algumas comidinhas mais específicas para Juliana, porque quando você faz a químio, quando você faz a rádio, infelizmente, você tem aí uma série de outros probleminhas que vêm com o tempo, né? E o tempo foi passando e passou-se 1 ano, passou-se 2 anos, passou-se 3 anos, né? Inclusive, a Juliana já começou a fazer algumas coisinhas ali para estar ajudando a Salete, né? Ela ajeitava a casa, ela fazia assim algumas comidinhas também, né? Como uma forma de agradecimento. E foi passando, passando. Ela também cuidou do garotinho. Vou mudar aí o nome do garotinho de Paulinho. Então, o Paulinho, ele estava sendo bem cuidado, né? E assim, ela se sentiu útil naquele momento. Ela se sentiu assim viva por estar ajudando uma pessoa que estava passando pelo mesmo problema que a Suzana passou. E graças a Deus, ela superou, né? Hoje ela consegue lembrar da Suzana com muito amor, com muito carinho. Porque vocês sabem, quando vocês perdem uma pessoa da família, né? O que fica, né, de bom dentro do nosso coração, nós devemos manter lá no nosso coração, que é lembrar da pessoa bem, lembrar da pessoa sorrindo, lembrar da pessoa vivendo, né? E a Salete começou a fazer isso, mas ela precisou, sabe, ligar essa chavinha dentro dela. Ela precisou, dentro do coração dela, encontrar uma outra pessoa com o mesmo problema para ligar aquela chave de ver que outras pessoas precisavam dela. E uma das coisas que ela fala aqui é que quando ela trouxe o Paulinho para casa para cuidar do Paulinho, ela caiu no choro, porque ela pensou, meu Deus, o Paulinho, ele tem a idade do meu filho também. E como eu fui negligente com meu filho, mas olha, Salete, não pensa que você foi negligente. Pensa que na nossa vida, todos nós temos momentos difíceis, né? E a sua perda, ela foi uma perda muito grande, porque a sua mãe já havia rejeitado vocês duas, né? Vocês já haviam passado, assim, por momentos assim, de solidão, de rejeição, aquele vazio que fica dentro do coração das pessoas quando tem essa rejeição materna, paterna, né? Então não se sinta assim, se sinta abraçada. E aí foi onde ela, né, ela começou a dar mais atenção para o filho, ela começou a ver que ela tinha uma vida toda pela frente. Gente, tudo isso aconteceu graças à nossa amiga Juliana, né? A Juliana que apareceu ali na vida dela. Bom, essa história já se passou há alguns anos, muitos anos mesmo, acho que uns 8 anos, né? E hoje a Juliana, ela já recebeu o diagnóstico de que ela está curada. Hoje a Juliana trabalha, hoje a Juliana é a melhor amiga da Salete. E hoje ela tem o cantinho dela, ela já não mora mais com a Salete, mas ela tem o cantinho dela, né, assim, bem próximo da casa da Salete. Então, assim, por que eu contei essa história, gente? Porque às vezes, quando você tá ali num momento de depressão, talvez você vê uma pessoa que está passando por um problema parecido com aquele que você passou, talvez isso ajude, né, a você auxiliar essa pessoa, você ver a dor que essa pessoa está passando, né? Então, eu considero, né, essa história como uma história de superação, porque ela superou essa dor, né? E ela conseguiu ajudar ali a Juliana, ela conseguiu fazer por onde a Juliana pudesse
pudesse ter uma vida melhor e hoje a Juliana tá aí, né, e tá bem, tá feliz, né, conseguiu aí cuidar do Paulinho. Então assim, se você tá aí passando por algum problema, se você tá em depressão, sabe, eu não vou dizer para você que é fácil a depressão, porque não é fácil, a depressão é uma doença que ela te ataca do nada. Mas procura se movimentar, procura ver ao seu redor, procura olhar para as outras pessoas, né, com outros olhos, ou de repente olhar para dentro da sua casa se não tem alguém ali que está precisando de você, porque isso vai te ajudar a caminhar para frente. Bom, gente, eu espero que vocês deixem algumas mensagens aí para Juliana, né, para Salete, né? E a Suzana, onde quer que ela esteja, com certeza ela deve estar muito orgulhosa de você, Salete, por você ter ajudado essa querida, né? E se cuidem. Até o próximo vídeo. Eu espero que, sabe, todos vocês reflitam sobre isso. Um beijo.